Vamos iniciar aí a aula de hoje, dia 21 de outubro de 2020. Hoje eu trouxe para vocês algumas atividades com frações, tá? No nosso livro didático de matemática e também mais um pouco do estudo sobre o gênero textual propaganda, também no nosso livro didático de português, tá? Vamos iniciar então pela correção de matemática. Vamos lá no nosso livro didático, páginas 157 e 158. Então, aqui, ó. O que é o que é? Quanto mais se tira, maior fica. Para descobrir, complete. Então, tinha as palavras bom, urso, amor e talco. E você tinha que aplicar a fração em cima das palavras. Então, a primeira letra da palavrinha que a gente tinha que descobrir. 1/3 da palavra bom seria a primeira letra, né? O B. A primeira metade, né? Ou 1/2 da palavra tá? Então, da palavra urso. 1/4 da palavra amor. Tem 4 letras, então pega a primeira letra, né? Que seria 1/4. A. E os últimos 2/5 da palavra talco, né? Então, a palavra talco tem 5 letras, os últimos 2/5 é a letra C e a letra O. Forma a palavra buraco, tá? Então, quanto mais se tira, né? Maior fica. É o buraco, tá? 2. O lixo pode ter diferentes destinos, dependendo da natureza dele. Ir para o aterro sanitário, ser enterrado, ser usado para produzir adubo, ser incinerado como lixo hospitalar ou ser reciclado, isto é, reaproveitado. Em uma cidade foram coletadas 180 toneladas de lixo reciclável em um mês, nas seguintes quantidades. Então, papel, né? 1/2 do total. Plástico, 3/5 de quantidade de papel. Metal, 2/9 da quantidade de plástico. Vidro, o dobro da quantidade de metal. Então, você tinha que pegar 180 toneladas e aplicar as frações. Quanto é 1/2 de 180 toneladas, que é a quantidade de papel? 1/2 é metade. Metade de 180 dá 90 toneladas. O plástico, né? 3/5 de 180. Como que eu calculo? Lembra da regrinha de ouro? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, você ia pegar o 180, dividir por 5 e multiplicar por 3. Ia dar 54 toneladas. 2/9 da quantidade de plástico. Você pegava 180 toneladas, dividia por 9 e multiplicava por 2. Dava 12 toneladas. E de vidro, o dobro da quantidade de metal. A quantidade de metal não é 12 toneladas? Quanto é o dobro de 12? 24. Então, 24 toneladas de vidro, tá? Então, lembra sempre da regrinha de ouro, não esqueçam, tá? Por isso que chama regrinha de ouro, porque vocês vão levar para a vida. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Que fração indica a quantidade de metal em relação à de vidro, tá? A quantidade de metal é 12 e o vidro é 24. 12 é metade de 24, então a fração é 1/2, tá? Aqui tem as continhas, né? Ó, como foi calculado para chegar no 90, né? Que eu falei, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 90 dividido por 5, depois multiplicado por 3, tá? Aqui é a resolução. Você sabe como é feita a coleta de material reciclável? Na cidade onde você mora, é feita essa coleta? E na escola onde você estuda? Converse com os colegas. Então, aqui na nossa cidade tem sim a coleta seletiva, tem os ecopontos, né? Tem grupos que fazem reciclagem, tá? Você tem que se informar no seu bairro para poder aí estar separando o lixo e ser retirado o material reciclável, tá? Na sua casa. 3. Observe o trecho de 0 a 1 desta reta numerada. Então, a gente tem as bolinhas aí, né? Complete os pontos verdes. Complete. Os pontos verdes dividem o intervalo entre 0 e 1 em 3 partes. Então, 1/3, 2/3, 3/3, tá? Os pontos azuis em 4. 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. E os pontos laranja em 5. 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, tá?
Então, aqui vocês iam colocar 4 partes iguais e aqui 5 partes iguais. Localize e registre as frações 2/3, 1/4, 3/5, 2/5, 3/4 e 1/3 nessa reta numerada. Então, 1/4 está no primeiro pontinho azul, né? O primeiro pontinho verde é 1/3. O segundo pontinho laranja é 2/5, porque aqui é 1/5, 2/5, né? Esse pontinho laranja aqui é o 3/5, 3 partes de 5, né? Esse pontinho verde, 2/3, e o pontinho azul, 3/4, tá? 3 partes de 4. Agora, complete as frações na ordem crescente. Então, a menor fração é 1/4, depois 1/3, 2/5, 3/5, 2/3 e 3/4, tá? Então, aí, a ordem crescente, elas ficam assim, da menor para maior, tá? Descubra e responda. Terminando o mês de agosto, são completados 3/4, 2/3 ou 5/6 do ano. Então, a gente tem que pensar assim, ó. O ano tem 12 meses, né? Quando ele pensa, quanto seria 3/4 de 12 meses? Então, você vai jogar todas as frações para descobrir, né? 3/4 de 12 meses é 9, né? 12 dividido por 4 é 3. 3 vezes 3, 9, tá? O mês 9 seria setembro. Então, 3/4, na verdade, é o mês de setembro, tá? 2/3 de 12. 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 2, 8. O mês 8 é agosto, tá? Porque, ó, 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 2, 8. Então, o mês 8 seria agosto. Então, a resposta certa é 2/3, tá? É só você jogar as frações em cima dos 12 meses do ano, tá? E os 5/6? Que mês seria, né? 12 dividido por 6 dá 2. 2 vezes 5, 10. O mês 10 é outubro. Então, a resposta certa, o mês de agosto, é 2/3 do ano completos, tá? Aqui, redução e ampliação de figuras, né? Construa o retângulo B, cujas dimensões medem 1/2 das dimensões de A, e o retângulo C, cujas dimensões medem 3/2 das dimensões de A. Então, a gente tem que pensar, né? Qual a quantidade de quadradinhos ali, ó. Se a gente for pensar, ele quer que a gente faz 1/2 das dimensões. 3, 6. Então, embaixo, eu tenho aqui, né, na parte do comprimento, eu tenho 6 quadradinhos. Qual a metade de 6? Eu tenho que fazer o retângulo B menor. Quanto menor? Ele tem que medir a metade, tá? Então, eu tenho 6 quadradinhos embaixo, metade de 6, 3. Então, embaixo, na parte do comprimento, vai ter só 3 quadradinhos, metade de 6. E na altura, aqui, eu tenho 4. Qual a metade de 4? Não é 2? Então, o retângulo B, tendo a medida da metade do retângulo A, seria 3 de comprimento e 2 de altura, tá? Porque o retângulo A tem 6 de comprimento e 4 de altura. Metade, metade, né? Metade de 4 é 2, metade de 6 é 3, tá? Então, aqui tem a continha, né? Mas a da metade dá para fazer de cabeça, né? Que a gente sabe a metade de números pares de cabeça. Agora, o retângulo C, ele tem que medir 3/2, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Jogar lá, né? 3/2 em cima do comprimento e da altura. Sempre leve em conta, né, a base e a altura da figura. Na base, né, ali no comprimento, eu tenho 6 quadradinhos. Quanto é 3/2 de 6? 6 regra de ouro, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 6 dividido por 2 dá 3, né? 3 vezes 3, 9. Então, quanto que eu tenho que ter embaixo para ser 3/2 de A? 9. Então, você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Professora, como que chegou nesse 9? De novo, eu calculei 3/2, que foi o que a atividade me pediu, e calculei em cima de 6 quadradinhos, porque na figura A eu tenho 6 quadradinhos embaixo. Então, para eu achar a quantidade de quadradinhos embaixo da figura C, eu tenho que jogar 3/2 em cima de 6, tá? E a parte da altura aqui, eu tenho 4 quadradinhos, então eu vou jogar 3/2 em cima de 4.
4 dividido por 2, né? Regra de ouro, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 3, 6. Então, na altura, eu tenho que ter 6 quadradinhos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui eu tenho o retângulo C, que corresponde a 3 meios do retângulo A, e o retângulo B, que corresponde a 1 meio do retângulo A, tá bom? 6. O preço de um carrinho passou de R$ 20 para R$ 22. Qual foi a porcentagem de aumento? Como que a gente vai saber? Primeira coisa, você vai ter que calcular a diferença. Como que eu calculo a diferença? Continha de menos, né? 22 menos 20. 22 menos 20 dá 2. O 2, quantos 2 cabem ali, né, em 20, né? 2 em 20. Então, eu transformo isso numa fração, né? 2 vinteavos. Se eu multiplicar 2 por 5, dá 10, né? Para a gente chegar na porcentagem, a gente tem que transformar o número de baixo, né? O denominador em 100, tá? Para eu transformar o 20 em 100, eu tenho que multiplicar por 5. Então, eu multiplico embaixo e em cima por 5. 2 vezes 5, 10. 20 vezes 5, 100. 10 centos, né? Ou dá a mesma coisa que 10 por 100 ou 10%, tá? Então, eu calculei a diferença, transformei em fração, né? 2 partes de 20, que foi ali a diferença de preços, né? Transformei o meu denominador em 100 para transformar em porcentagem. Sempre que eu quiser transformar uma fração em porcentagem, eu dou um jeito ali de multiplicar ou dividir, né? Depende da quantidade, multiplicar o meu denominador por algum número que transforme ele em 100. E aí eu consigo chegar na porcentagem. Eu sei que 20 vezes 5 é igual a 100. Então, 20 vezes 5, 100. 2 vezes 5, 10. 10 por 100 ou 10%, tá? Então, a porcentagem de aumento do carrinho de 20 para R$ 22 foi um aumento de 10%, tá? Então, as atividades de matemática iam até aí na página 158. Agora a gente vai para a atividade de português, gênero textual propaganda. Vamos lá na página 183, então. Aqui a gente tem mais uma propaganda, ó. Não deixe que o Dia das Crianças de seu filho acabe em presentes. Neste Dia das Crianças, tire o foco do consumismo, infância livre, tá? Então, essa é a propaganda aqui. Vamos lá. A cena ilustrada nessa propaganda mostra o espaço aberto com vários elementos. Qual parece ser o espaço? Então, a gente vê aqui um gramado, né? Parece um campo aberto, né? Então, um campo, algum lugar com gramado. Qual é a figura que aparece no centro da cena? Um palhaço, né? Em que você pensa olhar nessa figura? Então, você vai dar a sua resposta pessoal. Geralmente, quando a gente vê um palhaço, a gente pensa em circo, em diversão, né? Então, mas aí é a resposta pessoal. Cite 3 outros elementos que estão representados na imagem. A gente vê crianças, né? A gente vê a casinha, a gente vê árvore, borboletas, flor, o sol, a nuvem, né? Os desenhos da propaganda parecem ter sido feitos por adulto ou por crianças. Explique sua resposta. Parece desenho de criança, né? Por causa dos traços, são muito simples, né? Então, lembra mais um desenho de criança, tá? O que sensação a imagem provoca em você? Alegria, diversão, seriedade ou tristeza? Então, aqui a resposta é pessoal. O que causa em você? Pode marcar mais de um? Pode. Na minha visão, em mim, causa uma sensação de diversão, né? Converse com os colegas sobre as respostas que vocês indicaram na atividade 3. Então, aqui é só uma reflexão na 4, tá? Considerando apenas a imagem, qual público parece se dirigir a essa propaganda? Parece que se dirige às crianças, né? Por causa do desenho infantil, colorido, né? Tem palhaço. Para as partes escritas dessa propaganda, foram escolhidas letras grandes com fonte verde ou destacadas em branco. Escolha as alternativas que completam a frase. As cores e letras da propaganda 2 foram usadas com a intenção de... A intenção, pessoal, é dar destaque para a mensagem escrita, tá? Releia o apelo feito na propaganda. Não deixe que o Dia das Crianças de seu filho acabe em presentes. O texto se refere a uma comemoração. Qual é ela? O Dia das Crianças, né? Que
Já acabou de passar, né? O Dia das Crianças foi semana passada. A quem se dirige a mensagem? A mensagem é para os pais, tá? Ou a pessoas que cuidam de crianças, porque às vezes quem cuida da criança nem sempre é o pai e a mãe, às vezes é o tio, a tia, a avó, né? O que você observou para dar a sua resposta ao item anterior? Eles usam a palavra, a expressão, né? As duas palavrinhas aqui, seu filho. Crianças não têm filhos, né? Então, seu filho, então, provavelmente é aos pais, né? Por isso que a gente entende que esse texto, esse apelo é feito aos pais. Não deixe que o seu filho, né? Então, o que pode significar o Dia das Crianças acabar em presentes? Isso pode significar que muitas vezes o Dia das Crianças gira em volta de comprar, consumismo, né? Vamos comprar brinquedo, vamos comprar. E só faz isso, só compra e dá o presente e acabou. As pessoas não passam tempo com os filhos, não fazem brincadeiras, não aproveitam esse dia para realmente comemorar o Dia da Criança. Mas então a finalidade do Dia da Criança não é só dar presente, tá? É comemorar lá a infância mesmo. Marque com um X as alternativas que indicam quais podem ter sido as intenções dessa propaganda. Então, as intenções são sugerir ao leitor que faça outras atividades na data, algo além de dar presente, né? Brincar com o seu filho, né? Como muitos dos pais de vocês fizeram na semana passada, dançar com vocês, ajudar vocês a se fantasiarem de espião, cozinhar com vocês, a brincadeira da mangueira. Então, atividades além de dar presente, né? E convencer o leitor a comemorar a data. Em sua opinião, por que foram usados desenhos infantis na propaganda, embora o texto escrito se refira a outro público-alvo? A atenção é atrair os dois públicos, tanto as crianças quanto os adultos, tá? Releia esta parte da propaganda. Neste Dia das Crianças, tire o foco do consumismo. Observe esta família de palavras: consumo, comprar, compra e venda de produtos. Consumir, gastar, comprar produtos. Consumidor, aquele que compra, que consome. Consumismo, o consumo exagerado. Converse com os colegas sobre as questões a seguir. Sabendo o que foco significa centro de atenção, o que pode significar a frase abaixo presente na propaganda? Tire o foco do consumismo. Isso significa que o consumismo ele não deve ser ali o centro das atenções do Dia das Crianças, ele não deve ser a motivação por trás do Dia das Crianças. Esse dia tem que ter outras expectativas, tá? Outras motivações. O que a propaganda parece sugerir nas imagens para tirar o foco do consumismo? Como a gente viu um gramado, né, palhaço e tal, ar livre, a sugestão é brincar ao ar livre, passear, ir ao circo, etc. Em sua opinião, que outras coisas podem ser feitas para comemorar o Dia das Crianças? Aí a resposta pessoal de vocês. E vocês têm bastante exemplos das atividades que vocês fizeram na semana passada para comemorar a Semana da Criança de vocês, certo? Então, a atividade de português ia até aí e a gente finaliza então a correção das atividades de hoje. Qualquer dúvida é só mandar para mim. Um beijo, tchau!